A paz do Senhor Jesus, irmãos. Antes de tudo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Ivanildo Gabriel e aqui todos os domingos nós estamos postando vídeos com a Escola Bíblica Dominical. Amém? Aqui nós estamos tratando da revista da CPAD, Lições Bíblicas, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós estamos com a lição 4, a estrutura da Bíblia, 23 de janeiro de 2022. Texto áureo está em Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui, Jesus ele já vem falar sobre tudo que já foi dito a ele. E aqui é um cumprimento das Escrituras Sagradas. E esse texto aqui é o texto que vai falar da estrutura da Bíblia aqui. E a verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, essa verdade prática é o que nós temos como base para a nossa vida, para o nosso caminhar. É a nossa bússola. A Bíblia é a nossa bússola. Então, o nosso proceder, ele está de acordo com a fé e a prática que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, esta é a nossa regra suprema. E essa é a regra que nós temos dentro de nós. Então não são regras, irmãos, que nós criamos para nós, ou que nós achamos que é certo ou errado. O verdadeiro cristão, ele tem a regra de vida dele, ele regra a vida dele, ele baseia a vida dele, ele baseia as decisões dele conforme a fé e a prática descritas na Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos conhecer um pouco mais. Então aqui, as Escrituras Sagradas vêm nos trazer aqui a leitura bíblica em classe que nós vamos trazer. Então está aqui em Lucas, o texto está em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha que coisa linda aqui nesta leitura bíblica em classe. Aqui ele vem com o texto áureo, novamente, pelo cumprimento das Escrituras Sagradas, por Moisés, lei de Moisés, profetas e salmos. E aqui ele abre o entendimento dos discípulos para compreender o que está escrito no livro sagrado, nas Escrituras Sagradas. E que Deus nos ajude a todos os dias nós podemos compreender as Escrituras Sagradas e temos sucesso na nossa caminhada cristã aqui na Terra. Amém? Então aqui, irmãos, neste texto bíblico em classe,
esse texto aqui ele também vem falar que era para pegar o nome de Cristo para o quê? Arrependimento ou remissão dos pecados. Então, uma sequência aqui que nós devemos seguir. Todo cristão deve seguir isso. E todo cristão deve pregar isso. O arrependimento, ele produz a salvação em Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida para Jesus, são remidos, são resgatados os nossos pecados. E isso era para ser pregado em todas as nações. Começando por quem? Por Jerusalém. Então, irmãos, nós devemos pregar a Cristo, pregar o arrependimento. Para todas as nações, sim. Mas começa por onde? Por Jerusalém. E esse Jerusalém aqui, o que Lucas vem dizer ao povo ali, é exatamente isso, meus irmãos. É necessário que nós comecemos a falar de Deus para todas as nações, ou seja, para todas aquelas pessoas que nós temos contato. Sim, é necessário. Como cristãos, nós temos essa missão. Mas nós devemos começar por onde? Por Jerusalém. E Jerusalém aqui, ele representa o quê? A nossa família, a nossa casa. Então devemos também falar da palavra de Deus na nossa casa. Devemos também orar na nossa casa. De repente nós oramos demais pelas outras pessoas, oramos muito por outras pessoas na igreja, outras pessoas que nos pedem oração. E os de casa, será que nós temos orado? Então Deus vem nos constranger mediante esse texto aqui bíblico em classe. Nós devemos pregar o arrependimento dos nossos pecados. E nós devemos também começar pela nossa casa. Amém? Nós temos esse dever. Não importa se as pessoas são convertidas ou não. Importa que você tenha o dever de falar da palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Independente da religião. E a pessoa aí vai ter o acesso às escrituras sagradas. E mediante as escrituras sagradas, essa pessoa vai ter um entendimento. E ela mesma vai poder decidir. Amém? Esta é a leitura bíblica em classe. Vamos para a introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Então vamos lá, meus irmãos. Como a Bíblia está organizada? Esse é o primeiro inciso. Vamos para o item 1. Definição do termo Bíblia. Então aqui, a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego, biblos, significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 2. Então aqui, irmãos, nós podemos
entender o que significa a Bíblia. Então a Bíblia aqui é um livro, significa livro. E para nós cristãos, para nós que acreditamos, a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é como se fosse o dicionário da vida. É a bússola da nossa vida. É a nossa regra de conduta e de fé. Amém? Vamos para o segundo item, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente ao grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso requer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Então aqui, irmãos, essa expressão do cânon da Bíblia ou livros canônicos são livros, igualmente, igual vemos na outra aula aí, das provas, né? O próprio livro vai se provando, né? E há provas também científicas de que essa história é verdadeira, até pelas cópias, as inúmeras cópias que já foram feitas com uma exatidão extrema das escrituras sagradas. Aqui esse termo cânon, essa vara de medir no hebraico, ou no latim, ou no grego, desculpe, significa régua. Isso é como se fosse, o cânon é como se fosse uma prova, né? Então quer dizer que todos os livros da Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles foram passados por uma medição, uma avaliação por todos aqueles homens, pelos homens da fé daquela época, para que se fosse provado que realmente toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E não há erro na Bíblia. Não tem como ter nenhuma falha na Bíblia. E o cânon, livros canônicos, quer dizer que todos os livros ali que estão na Bíblia Sagrada, que nós reconhecemos, que são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, são livros que passaram por essa medição, por essa régua. São livros que foram provados na época. Passaram por esta sabatina entre todos os estudiosos e entre aqueles que realmente copiavam as escrituras sagradas. Todos os livros que foram acrescentados, como nós vimos na lição anterior, os apócrifos, esses livros, eles não estão no cânon da Bíblia. Por que não estão no cânon da Bíblia? Porque não são provados que eles foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. São histórias contadas, não inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso que é importante nós termos essa definição. A definição do conjunto da Bíblia, né? Do livro. Bíblia, o livro. Conjunto dos livros e que são canônicos, são provados, que são inspirados pelo Espírito Santo.
os dois testamentos bíblicos. Vamos para o terceiro item. O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 29. A lei, os profetas e os salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Isso está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13, e Hebreus também, capítulo 12, versículo 24. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos igualmente reconhecidos como as Escrituras. Então aqui, irmãos, devido ao rompimento pelo pecado do homem com Deus, houve aí a necessidade das Escrituras sagradas. Então Deus deixou ali o Antigo Testamento, onde tem uma aliança com o povo dele, ele faz uma aliança com aqueles que ele escolheu, e todos aqueles também que querem essa aliança também são recebidos pelo povo hebreu, são estrangeiros, chamados Iteus. Então todos os Iteus que vinham e se convertiam às Escrituras sagradas pela lei de Moisés eram também chamados povo de Deus, estavam debaixo da mesma lei e começavam a estar com eles, com o povo de Israel. E no Novo Testamento ele vem trazer o que? Uma nova aliança em Cristo Jesus para todas as nações, para todos os povos. Então aqui Cristo ele vem trazer uma aliança perpétua, uma aliança maravilhosa, suficiente. Não há necessidade de outras alianças, não há necessidade de buscar outros caminhos, porque Jesus mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E todo aquele que vai ao Pai, nenhum vai ao Pai senão por mim. É isso que Jesus diz. Então, Jesus aqui ele coloca a mediação, o cumprimento profético, como mediador da nova aliança. Isso também é ratificado, isso também é escrito lá no Antigo Testamento, onde está lá em Jeremias. E Isaías também, que é o livro, né, do Messias, que vai dizer aqui o livro, que vem falar daquele que será enviado para a remissão dos pecados de todos os povos e tudo mais. Isaías também traz textos onde fala de Jesus, profeta messiânico. Vamos para o inciso 2, o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. A. Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. B. Históricos, formados por 12 livros de Josué a Esther. Poéticos, composto por 5 livros, Jó a Cantares de Salomão. Proféticos, que se subdivide em profetas maiores, como 5 livros de Isaías
com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida, ou seja, a lei, os profetas, os salmos e os escritos. Isso está o quê? No texto de leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 24, versículo 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então aí, irmãos, aqui ele vem dizer aqui sobre a divisão do Antigo Testamento. Então nós temos aqui a lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Nós temos livros históricos, que vai contar as histórias do povo hebreu. Nós temos aqui livros poéticos, como Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Proféticos, que aí vai vir profetas maiores como Isaías, Jeremias. E aí profetas menores, Oséias, Obadias, Malaquias, Jonas. Os profetas maiores estão em Isaías, Jeremias, Daniel. São entre estes. Então aqui, irmãos, mas para os judeus, a divisão está em 3. A lei e os profetas, os salmos ou escritos. Porém, tanto para os judeus como para os cristãos, há 39 livros divinamente inspirados. Amém? Vamos aqui para o segundo item, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Isso está em Neemias, capítulo 9, versículo 30, e Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A segunda coisa, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Isso está em Êxodo, capítulo 24, versículos 3 e 7, e Daniel, capítulo 9, versículo 2. E também tem a terceiro fator, que é dito como base, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Isso está em Deuteronômio 31, versículos 24 ao 26 e Daniel, capítulo 9, versículo 2. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Isso está em Juízes, capítulo 3, versículo 4. Então aqui, irmãos, há 3 bases que vai provar, que vai ser a régua da canonicidade do Antigo Testamento. A inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação pelo povo de Deus, que atesta aquele livro como um livro divinamente inspirado, autorizado por Deus a ser colocado ali para o povo de Deus, para as pessoas que buscam a Deus, que aquele livro realmente é autêntico, original, sem mácula, sem nenhum resquício de falha. Vamos aqui para o item 3. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamados na Bíblia de língua de Canaã. Isso está em Isaías, capítulo 19, versículo 18. Algumas porções foram escritas em aramaico.
uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Isso está em Gênesis, capítulo 31, versículo 47, Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 6, e Esdras 18, capítulo 7, versículos 16, de 12 ao 26. Também tem Daniel, capítulo 2, versículos 4 ao 7, e também Jeremias, capítulo 10, versículo 11. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então olha só que coisa linda. Aqui houve um teólogo que teve esse cuidado, chamado Norman Geisler, de fazer ali, para facilitar a leitura da Bíblia, dividir a Bíblia em capítulos. E depois foi dividida em versículos. Então a Bíblia, no seu original, irmãos, ela era escrita de uma forma contínua. Não tinha capítulos como nós vemos hoje. Não havia ali versículos para poder dividir. Então houve essa necessidade para quê? Para que houvesse uma maior praticidade na leitura. Para que houvesse uma organização maior na leitura. E isso foi muito bom, porque aí nós podemos nos encontrar em cada texto de uma forma muito rápida. Então nós sabemos o que está escrito em cada parte ali da Bíblia de uma forma muito rápida. Amém? Vamos aqui para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Os Evangelhos, que são 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. B. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. E Epístolas, que se subdividem em Epístolas Paulinas, com 13 cartas, de Romanos a Filemon. As Epístolas Gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas. E o quarto pilar, o quarto grupo aqui, Revelação, constituído pelo livro do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 e versículo 13. Então aqui, irmãos, no Novo Testamento também há uma classificação de livros. Evangelhos históricos, as epístolas, que são as epístolas paulinas, as epístolas gerais. Então aqui nós vamos ter carta aos Efésios, carta aos Coríntios, as 2 cartas a Timóteo, carta a Tito. Então todas essas aí são epístolas paulinas, dentre outras. Aí nós temos também as epístolas gerais, que são a carta de Pedro, as epístolas também do apóstolo João, a epístola também de Judas, dentre outras. Então aqui, irmãos, e nós temos também o livro da Revelação, que é o Apocalipse. E a própria Bíblia enfatiza isso, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 13. Vamos para
a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 25, versículo 27, Colossenses, capítulo 4, versículo 16 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo da Igreja primitiva, reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso está enfatizado em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Então aqui, irmãos, nós podemos verificar que aqui no Novo Testamento havia também o mesmo critério de avaliação de régua que teve também no Antigo Testamento, para poder reconhecer aqueles livros como autorizados, reconhecidos por eles como autênticos, inspirados por Deus. E também foram aí colocados de lado livros que não continha esse tipo de critério. Então eles também rejeitaram livros de pessoas que queriam ali colocar de alguma forma esses livros como livros que eram extremamente fora desses critérios, livros que eram inspirados por mente humana, por histórias contadas. Então aqui, se eram histórias contadas, eles já colocavam de lado. Amém? E aqui nós vamos para o item 3, as particularidades do Antigo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 10. Algumas expressões mesmo redigidas no vernáculo grego possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos Talitá cumi, menina, levanta-te, como está em Marcos, capítulo 5, versículo 41. Abba, pai, pai, meu pai, como está em Marcos também, capítulo 14, versículo 36. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Então, todas as palavras aqui estão em aramaico. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é Apocalipse, de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, olha que coisa linda. Aqui também houve uma divisão. Houve uma divisão de capítulos do Novo Testamento, também de versículos, para que se fosse facilitada a leitura. E dessa forma todos pudessem acompanhar a leitura bíblica. Então por isso que é muito importante, irmãos,
quando nós estamos no culto, nós levarmos a nossa Bíblia para folhear a Bíblia mesmo, reconhecer, saber onde está sendo falado ali. Então é necessário que nós possamos cada vez mais estudar a Bíblia, conhecer o que está escrito ali. E a nossa fé está alicerçada na Bíblia Sagrada. E aqui nós vemos aqui, tanto o Novo como o Antigo Testamento, a veracidade da Bíblia. Nós vemos, mediante todas essas aulas, falando sobre isso. A prova da Bíblia como reconhecida, como inspirada, como autorizada por Deus. E aqui, irmãos, no Novo Testamento tem uma curiosidade para vocês. Ele foi escrito em grego. Então, o grego foi utilizado como base para eles poderem escrever, porque naquela época a língua grega era uma língua que era reconhecida por todos. Como hoje, né? O inglês é tido como língua universal. Nem todos falam inglês, mas quem fala inglês ele consegue chegar em muitos países, ou praticamente todos os países, e conseguir falar ali, porque sempre vai ter uma pessoa naquele país que fala inglês. Então, da mesma forma que era a palavra grega naquele tempo. Por isso que o Novo Testamento ele é escrito também em grego, para que alcance todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso a essa riqueza que é a palavra de Deus, e que transforma vidas e que salva vidas. Amém? E que nós possamos também, né, irmãos, ter essa sensibilidade de falar da Bíblia segundo a língua do outro. Que às vezes nós falamos da Bíblia segundo as nossas línguas, né? Segundo o evangeliquez. Nós precisamos falar segundo a língua das pessoas também. Não fugindo das escrituras de forma alguma, mas devemos falar de forma clara para que a salvação, para que a palavra que transforma vidas chegue a outras pessoas com eficácia e seja bem entendida. Amém? A conclusão: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras sagradas foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Amém? Então, esta foi a Escola Bíblica Dominical de hoje. Nós temos aqui revisando o conteúdo, né? Como o termo canon é empregado em teologia, né? Então, esse termo canon vem do que, irmãos? Apenas fazendo aqui uma revisão. O termo canon é um termo que é régua. É um termo que é vara, que mede, ou seja, uma medição. Então, houve uma medição das Escrituras Sagradas para que ela fosse provada. Qual é o sentido do termo testamento? Então, o termo testamento aqui, irmãos, é num sentido de aliança. Esse testamento é um sentido de aliança. Então, Deus, como nosso Pai, deixou um testamento para nós, uma herança para nós, uma aliança para nós, para todos aqueles que creem no Deus vivo. Então, esse é o sentido do termo testamento. E aqui nós temos as classificações do Antigo Testamento e Novo Testamento. Qual era a língua do Novo Testamento? Qual era a língua do Antigo Testamento? Então pegue também essas informações, estude aí na sua casa, volte esse vídeo aqui, veja para que você possa ter todos esses ensinamentos aqui frescos na cabeça. Amém? E isso aqui nós vamos falar o que? Das Escrituras Sagradas. A infalível, a inspirada Palavra de Deus. E essa Escola Bíblica Dominical, ela vai trazendo uma estrutura da Bíblia para nós. Amém?
Então pega também essas palavras aí e estuda na sua casa. Se você gostou dessa escola bíblica dominical, nós te rogamos aqui, te pedimos para que você ore por esse ministério também. Amém? Porque nós fazemos com todo carinho aqui. Não fazemos perfeitamente, mas fazemos segundo aqui os nossos estudos e com todo carinho para que siga, para que os irmãos tenham uma estrutura, para que os irmãos possam acrescentar aí conhecimento aos irmãos. Se você está gostando desse trabalho, clique em gostei, nos ajude com isso. Comente aqui o que você aprendeu, comente aqui também algumas perguntas que você quer fazer sobre a Escola Bíblica Dominical e também compartilhe com pessoas que você acha que vai ser produtivo essa Escola Bíblica Dominical, que vai ser bom essa pessoa receber esse ensinamento. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.